Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um AgroMeeting, este nosso espaço noturno das quintas-feiras, onde discutimos a agricultura, o mundo rural e tudo o que envolve, com conferencistas com massa crítica, que nos levam a refletir, a aprender e a debater. Hoje temos um AgroMeeting sobre o descascar das variedades regionais de fruteiras do Minho. É conferencista o professor Raul Rodrigues, da Escola Superior Agrária de Ponte Lima, portanto uma pessoa que é um referencial na fruticultura portuguesa e que é um gosto enorme, além de ser um técnico de referência, é também um amigo. Quero começar também por dar nota, portanto, que isto é uma organização da Espaço Visual, uma empresa de consultoria de projetos agrícolas, de tudo que gira à volta de serviços ligados à agricultura e ao mundo rural, e tem também o apoio mídia da Voz do Campo. Espaço Visual é uma organização que existe desde 1993, portanto faz dentro de um mês, comemora os seus 28 anos, e ao longo deste tempo, portanto, temos participado no apoio à transformação das agriculturas de Portugal, seja através de projetos técnicos, de apoio técnico, de candidaturas, seja através dos licenciamentos. Mais recentemente, a Espaço Visual presta serviços de apoio à gestão e contabilidades ao longo de todo o território nacional. E ainda mais recentemente, uma aposta que faz a Espaço Visual é na formação profissional, portanto, e através de cursos presenciais e pela internet, porque acreditamos que a formação e as competências profissionais são a base do sucesso dos empreendedores agrícolas. Passando à conferência desta noite, portanto, descascar as variedades regionais de fruteiras do Minho, portanto, o professor Raul Rodrigues, da Escola Superior Agrária de Ponte Lima, portanto, é uma referência nestes temas da fruticultura. Tem feito uma aposta pessoal, voluntária, de horas de serviço público, das poucas horas livres que tem, de recolha das variedades, da sua promoção, de mostrar o seu potencial. E, portanto, professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui connosco. É mais um momento de partilha, de debate, e é isso que nós queremos. Portanto, por favor, descascar as variedades regionais das fruteiras de Minho. Tenha a palavra. Obrigado. Boa noite, José Martino. Boa noite a todos os participantes neste AgroMeeting. Antes de mais, eu queria felicitar a Espaço Visual pela organização destes espaços de debate. De facto, nós precisamos, em Portugal, é de debater e de definir estratégias de atuação. Antes de mais, eu queria também, em nome da direção da Escola Superior Agrária de Ponte Lima e da Presidência do Politécnico de Viana do Castelo, endereçar as cordiais saudações. E para começar este meeting, de facto, este tipo de descascar, de facto o tema já não é novo, já tem 5 anos. Ele foi um pouco usurpado por um título de uma reportagem que o jornalista do Público, Samuel Silva, fez há aproximadamente 5 anos, em 2016, sobre a coleção de variedades regionais de fruteiras da Escola Superior Agrária de Ponte Lima. De facto, nós em Portugal temos uma diversidade frutícola muito grande, tanto em termos de espécies como em termos de variedades ou cultivares das mesmas espécies. E a macieira é de facto aquela que podemos encontrar maior número de variedades regionais, à volta de 350 a 400. E de facto, destas variedades regionais, umas são mais conhecidas que outras. Tem a ver com a sua notoriedade. Porque algumas nunca passaram para além do seu local de origem. Outras migraram para uma área geográfica mais ou menos próxima, multiplicada por enxertadores locais, enquanto as mais conhecidas e melhor descritas dispersaram-se para muito longe do local de origem, graças à intervenção
de multiplicadores viveiristas. E cá em Portugal temos o caso do sucesso da pera roxa, atualmente a quinta pera mais vendida na Europa. É uma variedade regional portuguesa. Temos dentro das maçãs a mais conhecida, a Bravo de Esmouve. Temos a Casa Nova de Alcobaça, temos também os peros de Monchique, temos o Malapos da Serra, temos uma diversidade de variedades regionais de fruteiras em geral e de macieira em particular, um pouco dispersas de norte a sul do país. E, de facto, aquilo que eu queria partilhar convosco, isto é um momento de partilha, não é ensinar a produzir maçãs, mas falar sobre as maçãs, sobre as nossas laranjas, sobre as nossas peras, sobre as nossas laranjas, especialmente daqui da zona da região de Minho. E, de facto, estas observações obtidas durante levantamentos que já estão a ser efetuados há 10 anos, aqui na região de Minho, e das informações que foram retiradas da literatura pomológica, verifica-se que existem dois grandes grupos de variedades que se podem distinguir pelo seu modo de obtenção e propagação. No primeiro grupo, inclui variedades às quais está geralmente associado o nome do obtentor, vulgarmente designadas por variedades comerciais. Ou seja, hoje temos chamadas variedades regionais, mas que, no fundo, são variedades comerciais que foram, ao fim e ao cabo, entre aspas, naturalizadas. E temos imensos exemplos no caso das peras. Muitas delas consideradas regionais, mas, no fundo, são peras de origem francesa, que ali por volta do século XIX vieram para Portugal e hoje nós dizemos, são variedades francesas? Não, são portuguesas, são regionais? Não. São francesas. E, de facto, o primeiro congresso de pomologia, realizado em 1923, o segundo, aliás, 1923, em Alcobaça, dedicado às variedades regionais obtidas como tais. Ou seja, já havia uma grande preocupação em estar a usurpar material que não era nosso e pôr-lhe o nosso nome. É evidente que as variedades vão sendo batizadas. Essa é uma realidade. E no fundo, a história destas variedades comerciais é bem conhecida. Elas são provenientes de semente, de polinização livre, mas por vezes de sementeira deliberada. A sua área de cultivo foi alargada graças à sua elevada procura e à intervenção do setor viveirista, uma atividade comercial, que de facto é graças aos viveiristas que nós conseguimos de facto difundir e propagar grandes quantidades de fruteiras. O segundo grupo inclui as variedades que foram tradicionalmente propagadas no campo, as chamadas variedades regionais ou tidas como tais, às quais nenhum nome do obtentor está associado e às vezes nem nome levam, porque há muitas variedades que ninguém sabe o nome delas, nunca ninguém soube. Tais variedades foram sendo propagadas e enxertadas por enxertadores locais, amadores, que faziam esta atividade da propagação a título gracioso e cuja paga era o orgulho de ver o enxerto medrar e o reconhecimento e espanto dos donos das árvores perante tal proeza. Na maioria das vezes, são definidos, os nomes são definidos a partir de vocábulos simples, de caráter regional e local, caracterizando por uma das suas características morfológicas, como a forma, por exemplo, o focinho do burro, a cor, a branquinha ou vermelhinha, e também o sabor, como água azeda, como carne de burro. O nome que elas carregam às vezes também evoca a sua origem geográfica, como a pera rocha do oeste, que neste caso ela é de Sintra, onde tem o nome, a maçã, o pero de Monchique, a camoesa de Coura, o malapo da Serra, ou o nome de um santo, o amassado de Santiago, a maçã de Santa Filomena, a maçã de São Miguel, a maçã de São Bento, quanto à época de maturação, a maçã de tarde, a maçã de cedo, ou até a designação de uma atividade do campo, como o caso da maçã das Maias, uma variedade que é das primeiras a amadurecer e que se cultivava na época em que se malhava o centeio. Também tem uma sinonímia que é maçã de São Bento, que amadurece na época da festa de São Bento.
De facto, estas variedades são possivelmente oriundas de sementes aleatórias, os chamados híbridos de polinização livre, e a sua idade é totalmente desconhecida. Ou seja, ao contrário das variedades comerciais, nós não conhecemos a idade destas variedades. Das cerca de 4.000 variedades regionais de macieira que se estima existirem aqui na zona da Europa, até ao Cáucaso, cerca de 2.000 já desapareceram, ou estão em grave risco de extinção. As variedades regionais portuguesas não fogem à regra. De acordo com dados da FAO, 75% da diversidade genética perdeu-se desde o século passado. E 25% dos restantes, um terço, possivelmente estará extinta até 2050, a não ser que se tomem medidas políticas no sentido de inverter esta tendência. Isto constitui uma ameaça à segurança alimentar, considerando que as cultivares tradicionais, para além de constituírem um ponto de partida para o melhoramento genético, são recursos poderosos para criar variedades, por exemplo, resistentes às alterações climáticas. E, no fundo, o homem, ao longo do tempo, sempre teve uma relação, só estou aqui à procura de uma relação direta com a natureza. Vou só passar isto para cima. E, numa fase inicial, o homem, como ser integrante da própria natureza, quando se fixou nas diversas localidades, foi selecionando as melhores plantas e os melhores animais com vista à sua alimentação. E daí surgiram, de facto, foram-se fixando determinados clones, determinadas variedades, em determinadas regiões, que no fundo hoje são as chamadas variedades regionais, são as chamadas raças autóctones. E com isto também criou um vasto património gastronómico. Hoje as regiões são conhecidas também pela sua paisagem, pela sua gastronomia. E, a par disto, também criou um vasto património cultural. Daí que hoje, de facto, nestas regiões de minifúndio, onde não temos dimensão para a competitividade, temos os nossos produtos tradicionais, as nossas variedades regionais, as nossas raças autóctones, a nossa gastronomia com sabores únicos, a nossa cultura que é ímpar. E com isto criou-se a paisagem. E essa paisagem também trouxe riqueza. E, no entanto, de facto, vender cultura, gastronomia e paisagem é esta trilogia em que, na minha perspectiva, deve assentar uma política de desenvolvimento rural, uma política agrária sustentável. E esta paisagem, de facto, o homem, à medida que se foi sedentarizando, que foram constituindo comunidades, vilas, aldeias, cidades, houve necessidade de aumentar a área de cultivo. E o homem, com a sua inteligência, o que é que fez? Conquistou terreno à montanha. Armou, de facto, as nossas encostas, até mais ou menos uma altitude de 150, 200 metros, com socalcos. E esta paisagem que hoje atrai turistas. É esta paisagem que hoje consegue fixar populações, mas que queremos que fixe mais. Mas para fixar populações, há que tomar medidas que contrariem o desenvolvimento, que contrariem a desertificação, o êxodo rural. No fundo, estes campos, que eram campos aqui no Minho, campos de baixa fertilidade, mas o homem, ao longo do tempo, com instrumações generosas, ano após ano, foi deixando um superávit nos solos e que transformou estes solos de baixa fertilidade em solos altamente produtivos. A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, as operações operadas a nível da Europa, uma Europa destruída, é preciso chamar populações do campo para a cidade, é preciso revitalizar a indústria, a economia, reconstruir as cidades, é preciso produzir mais. É preciso haver menos produtores, mas com mais área e a produzir cada vez mais. Uma filosofia meramente economicista inerente a esta situação, e aí surgiu a agricultura intensiva e superintensiva. É evidente que ela teve o seu tempo. De facto, graças à Revolução Verde, o mundo não passou fome. Digo Europa, porque há sempre partes do mundo onde passam fome, não é? Mas, de facto, hoje provou-se, 70 anos após, provou-se que este modelo agrícola
não é sustentável. A erosão genética que se verifica. E onde é que vamos buscar os genes para o melhoramento? Vamos buscar, de facto, as nossas variedades que estão mais próximos selvagens, que foram domesticadas pelo homem, mas não foram aprimoradas até ao extremo. Isto porque o homem deixou de ser parte integrante do ecossistema agrário. As ditas variedades comerciais mais produtivas implementaram-se e, como resultado, houve um abandono lógico das nossas variedades regionais. E cada árvore que morre destas variedades regionais é como uma escola se fechasse numa aldeia. E cada variedade que desaparece é como se um fogo tomasse conta de uma biblioteca. Jamais teremos possibilidade de ter acesso ao seu acervo. De facto, isto traduziu-se essencialmente na perda de diversidade da nossa grande gama de produtos de variedades regionais e mesmo de raças animais autóctones que temos no nosso país. No fundo, de facto, tenta-se procurar explicações, falta de competitividade, falta de escala, falta de concentração de oferta. O que é certo é que isto levou ao abandono nas terras. E quando o agricultor abandona as terras, nascem os codeços. A seguir aos codeços, vêm os incêndios. Quem visita uma zona ardida, que impacto é que isso tem nessas populações? Nada mais resta, de facto, fugir para a cidade. E, de facto, hoje, o tema variedades regionais de fruteiras, comecemos pela maçã. Que a maçã é, de facto, o fruto mais difundido, mais estudado, mais cultivado à escala mundial. Daí que ele está imbuída de uma certa simbologia por todo o hemisfério norte, simbologia essa que tem acompanhado as nossas tradições. A maçã sempre acompanhou o homem desde os seus primórdios. De facto, ela é oriunda, o centro de origem da macieira, ou seja, o centro de origem de uma espécie, segundo Vavilov, em 1945, que ele, de facto, propôs os grandes centros de origem das principais espécies cultivadas, é a zona do globo onde existe mais variabilidade genética no estado natural. Ora bem, nós temos desde aqui da zona da Península Ibérica até ao Cáucaso, aqui a zona do Cazaquistão, a antiga capital, Almaty ou Alma-Ata, que é engraçado que na linguagem cazaque, Almaty significa terra ou patriarca da maçã. Eu tive a oportunidade de conversar com uns cazaques que estavam cá a trabalhar em Braga, e de facto este nome já vinha antes de Vavilov ter proposto como o centro de origem da maçã a zona do Cazaquistão. É evidente que em termos de simbologia, a maçã vemos logo no Antigo Testamento, não é? O livro de Gênesis começa logo: comereis de todos os frutos do jardim do Éden, menos os frutos da árvore do bem, do mal e do conhecimento. É evidente que Adão e Eva, jovens, rebeldes, optaram pelo conhecimento. E daí surgiu o conceito do pecado original. Também a maçã está associada à mitologia ao Antigo Egito, daí que, de facto, Ramsés III ofereceu 360 cabazes de maçãs aos sacerdotes de Tebas, que eram os guardiões do conhecimento, da sabedoria e da tradição. Ou seja, conhecimento e sabedoria das várias civilizações aparecem sempre associados à maçã. Também, de facto, na mitologia grega, a maçã surge, deu origem ao chamado pomo da discórdia. E, de facto, a quando do casamento de Peleu e Tétis, Eris, que era a deusa da inveja, não foi, por razões óbvias, não foi convidada para a boda de casamento. E depois, eis que, durante o banquete, ela irrompe pela sala com um pomo dourado e desafia Peleu e Tétis, Afrodite e Atena, para oferecer à mais bela de nós as três, em noite no cemitério. Daí surgiu o conceito de pomo da discórdia, surgiu, segundo a lenda, a Guerra de Troia. Mas também, no Olimpo, não era só as intrigas das mulheres, também nós temos Hércules, o homem mais forte do mundo, como dizíamos quando éramos crianças, eu quero ser como o Hércules, que no fundo, a 11ª tarefa de Hércules era colher 3 pomos dourados no jardim das Hespérides. As Hespérides eram as chamadas ninfas
do entardecimento, que habitavam numa ilha que estava guardada por umas serpentes, onde era impossível algum ser humano lá penetrar. E Hércules usou não da sua força bruta, mas sim da sua inteligência e da sua diplomacia para convencer as serpentes a deixar entrar e entrar em contacto com, com as Hespérides. Ora bem, também na mitologia celta, onde eles tinham lá a Ínsula Pomorum, a ilha das maçãs, onde eram enviados os soldados que fossem na guerra. Porque os celtas acreditavam que a maçã alimentava os mortos. Daí que surge, segundo a lenda, no túmulo do amante celta Ailin, uma maçã, que significava, uma macieira, aliás, que significava o renascer a partir da morte. Também na mitologia norueguesa, a deusa dos pastores e da música, a deusa Aidun, onde para elas, segundo a mitologia norueguesa, de facto, a maçã significa a chave para a imortalidade. E depois vamos ver de que forma isto se aplica também nas nossas tradições portuguesas. Na antiga China, a maçã ping era homónimo de paz. As flores, símbolos de beleza feminina. Também já no século XII, de facto, cá em Portugal, em Braga, que celebra-se o milagre da fruta atribuído a São Geraldo, que foi um arcebispo de Braga, onde ele, na altura em que estava, ele faleceu na zona do Barroso, perto da Pouca da Guiar, ele estava a agonizar e disse a um dos seus empregados: vai lá fora buscar uma peça de fruta. Estávamos a 5 de dezembro, no início de dezembro, que ele faleceu no dia 5, é o dia que se comemora o milagre da fruta, e de facto, e o funcionário disse: oh, senhor, mas agora só são umas castanhinhas enterradas no meio da neve. Ele vai e procura. E, segundo a lenda, abriu a porta, aquelas árvores desfaziam-se de fruta. E hoje em Braga, celebra-se no dia 5 de dezembro o chamado Milagre da Fruta, em que, de uma forma simbólica, o presidente do município, que é o representante do poder político, o reitor da universidade, que é o representante do poder do saber, que antigamente era o governador civil, mas agora acabaram, o governador civil passou a ser o reitor. E o arcebispo, o tentor da autoridade religiosa, oferece ao Deão da Sé um cabaz de maçã. E, de facto, a igreja de São Geraldo, também conhecida por igreja de São Geraldo e São Nicolau, de facto, toda ela está decorada com milhares de peças de frutas que depois são distribuídas nos dias seguintes às associações de caridade. No fundo, também, nós encontramos a maçã associada à arte. E de facto, no período da Renascença, há uma série de pintores que consagraram a maçã nas suas pinturas, como esta obra de Lucas Carnacci, que está no Hermitage de São Petersburgo, do Pecado da Redenção, onde Maria está rodeada de maçãs com Jesus ao colo, e Jesus sustenta na mão direita o pão, na esquerda a maçã, uma espécie de volta a Eva que estás perdoada. Também Caravaggio. E Caravaggio, de facto, estes não são pintores, são retratistas. Vejam o pormenor com que retrata estes frutos. Esta maçã conseguem-se ver as manchas de pedrado na folha e os furos do bichado no fruto. Também Carlo Crivel, este sim, praticamente na grande maioria dos quadros que pintou, a maçã está sempre presente. Afinal, não é assim um fruto proibido como nos querem fazer ver. Também o Giuseppe Archibald, na representação do outono. Também já no século XX, René Magritte, as máscaras. Um tema atual hoje, com a situação de confinamento, as máscaras já não são uma arte, já são uma obrigação de todos os cidadãos. Temos a maçã associada à ciência, Isaac Newton. Temos também associada à expansão colonial, Johnny Appleseed, um americano que foi um dos primeiros ecologistas a aparecer, um dos primeiros vegetarianos, onde ele atravessou Portugal, os Estados Unidos, de uma costa à outra, semeando macieiras, porque de facto os terrenos com árvores de frutos teriam mais valor para vender aos colonos que lá foram habitar. Ainda hoje se celebra todos os anos, de facto, o dia de Johnny Appleseed. Temos a maçã associada à ópera, quem não conhece, a ópera de Rossini, Guilherme Tell.
a famosa história da maçã. Também temos a maçã associada às invasões francesas, em Braga. Quando, de facto, quando da segunda invasão francesa, o mosteiro foi pilhado e, de facto, os franceses levaram essencialmente roupas e comida. E tecidos para fazer roupa. Foi então que o abade se deslocou ao Paço Arquiepiscopal, onde funciona agora o Arquivo Distrital, a Biblioteca Pública de Braga, foi ter com o general Soult, que comandava as tropas napoleónicas, foi pedir proteção policial. E levou com ele uma mulher com um cesto de maçã. Estava no mês de março. Quais são as variedades que aguentam a conservação fora das câmaras frigoríficas até o mês de março? De facto, possivelmente pode ser a maçã à porta da loja, assim como podia ser a maçã, por exemplo, verdial. São variedades que, de facto, associadas à região, mais à porta da loja, não é? Que, no fundo, existem tradições pascoais associadas a esta variedade. Também temos a maçã no Rei da Fantasia, quem não conhece a história da Bela Adormecida, da Branca de Neve e os Sete Anões. Temos associada à música pop, os Beatles. Também está associada ao sucesso empresarial Apple. E, de facto, esta maçã dentada, de facto, tem a sua justificação. Mas também não será a maçã dentada o significar o catapultar a humanidade para uma nova era de conhecimento? De facto, Macintosh é uma variedade de maçãs que ainda há bem poucos anos, há cerca de 20 anos, se cultivava, havia aqui 2 ou 3 pomares com esta variedade na região do Minho. Também encontramos a maçã associada à literatura. A literatura portuguesa, Maria Ondina Braga, no livro A Volta das Palavras, como a minha senhora são porta da loja. E, de facto, este ênfase que ela dá só significa, de facto, o prestígio que esta variedade gozava e continua a gozar aqui na região do Minho. Também, de facto, as tradições natalícias associadas à maçã à porta-loja estão bem retratadas no livro Braga Top Secret, os 57 ou 58 segredos de Braga, da autoria do historiador Eduardo Pires de Oliveira. A maçã está associada à saúde. Vemos que, de facto, um estudo feito, peço desculpa, isto está aqui uma cor que mal se vê dos autores deste trabalho, não é? Que, no fundo, a capacidade antioxidante. Vemos que o malápio fino tem uma capacidade antioxidante cerca de 300 vezes superior às 3 variedades de maçãs mais cultivadas à escala mundial. É evidente que nós, quando melhoramos uma variedade de maçãs para a produtividade, é evidente que vamos perder características de resistência a pragas e doenças, características de resistência à seca, mas tudo isso se resolve, seja com pesticidas, seja com recurso à água ou até fertilizantes. É evidente que nós temos aqui assim o Pardelino, que é uma nossa variedade, e o Pipo de Mastro, 60% superior às 3 maiores variedades comerciais, como temos a Porta da Loja, Melapo da Serra, e de facto temos aqui assim razões para consumir as nossas variedades regionais. Há um provérbio popular que diz: uma maçã por dia afasta o médico da freguesia. Na Inglaterra dizem Anna Paladei keep a doctor away. Em França, il ne pompe pour le matin, éloigne le médecin. Na Itália, una mela al giorno, leva il médico de retorno. No fundo, isto parece ser uma tradução literal do mesmo adágio popular. Onde surgiu, é que não sabemos. De facto, nós temos aqui a nossa variedade, que é a princesa das maçãs, não é? Ainda bem que ela é princesa, porque se passasse a rainha, envelhecia, tornava-se feia, não é? Pronto. E, de facto, é uma maçã que está toda ela recheada de história e tradição. A oferta da maçã ao menino Jesus, que era a tradição aqui na zona de Braga. A maçã assada no borralho com vinho verde tinto. A maçã consumida fresca, consumida com vinho, com um copo de vinho verde branco, mas também tinto, mas usava-se mais o branco. Também isto verificava-se o mesmo com peras em Cuba, no Alentejo, com as cavacas em Viseu. Mas o que é que isto tem a ver, as cavacas com a fruta? Pois há aqui um denominador comum. A doçura do fruto trava a agressividade do vinho. Estamos a falar do vinho, quando o vinho verde era aqueles vinhos ácidos que até o limão faz cara feia, não é? Fazia. É utilizada também como festa na Páscoa. Ela é utilizada a conservar nos fruteiros, em guarda-fatos, que exalava um aroma para toda a casa. Este aroma, eu não sei se era para aromatizar a casa
ou para manter fora do alcance das crianças, porque de facto é uma maçã viciante. Eu, quando éramos miúdos, eu sentava a rilhar maçãs porta da loja, aquelas maçãs pequeninas. No fundo, de facto, a maçã, ela assume uma importante simbologia nas nossas tradições regionais, e aqui a maçã à porta da loja, assada no borralho, na noite consoada, e afogada numa malga de vinho verde tinto com açúcar. Esta malga pode ser individual, agora com a questão do Covid tivemos que fazer este ano doses individuais, pode ser uma malga daquelas 2, 3, 5 litros, onde circula por todos os comensais que estão à mesa. Há muitas famílias que passam bem sem o bacalhau, sem o polvo, mas não passam sem a maçã à porta da loja. Cá está. Também, como já disse, apreciada com vinho verde tinto. Maçã com queijo. Maçã com queijo sabe beijo. É como se aqui no Minho. E de facto esta maçã liga muito bem. Agora, o ano passado tivemos uma experiência aqui numa queijaria em Braga, na Mercearia do Queijo, no Correio Queijo, é que, passa publicidade, claro, em que provámos maçã, fomos lá lanchar, oferecer maçã, uma maçã golden, e uma Starking com este queijo, queijo tipo Tom, que agora há o queijo do Viso, que aí posso fazer publicidade, que é português, não é? Que não conheço os donos, só conheço queijo. E de facto, mas isto com maçã golden Starking era estragar o queijo, estragar a maçã, mas com a maçã à porta da loja, até a própria dona ficou siderada, porque de facto era uma explosão de aromas que era impensável. Depois fizemos lá de facto uma sessão ligada à temática maçã e queijo, e não haja dúvida que foi muito bem apreciada e que temos de facto que apostar também nestas vertentes também da gastronomia. Temos a maçã associada às tradições pascais. Na visita pascal, já se perdeu na zona de Braga, mas ainda existe na faixa em Ponte de Lima, onde durante a visita pascal, quando da recepção do padre, a maçã é colocada numa mesa num prato de metal nobre, pode ser estanho, bronze, prata, e um crucifixo ladeado por 2 velas. E antigamente, repare, o que é que isto nos indica? Antigamente era como a porta da loja, essencialmente. Isto atesta a elevada capacidade de conservação das nossas variedades regionais. Hoje, procura-se a maçã o quê? Estas maçãs enceradas, é evidente, porque as pessoas gostam de dar o melhor que têm. No fundo, a maçã era metida no cesto e depois, de facto, era levada para o pároco, depois ele dava-lhe o destino, ou consumia, ou leiloava com dinheiro a reverter a favor da igreja, ou entregava, de facto, aos mais necessitados. Tudo isto dependia de freguesia para freguesia. A maçã também está associada à arte do galanteio. E as Nicolinas, que se realizam em Guimarães no dia 6 de dezembro, reparem, em Braga realiza-se no dia 5 o Milagre da Fruta. No dia 6 realiza-se a festa das maçazinhas, que é um dos pontos altos da festa das Nicolinas, a festa dos estudantes, em honra de São Nicolau, onde, com canas de Índia muito, muito grandes, na ponta põem uma maçã, que é a maçazinha dos rapazes, como chamam em Guimarães, e que, de facto, oferecem às donzelas que estão às varandas, lá na Praça de Santiago. E esta tradição é muito antiga. De facto, vermelhas maçãs que as donzelas recebem em suas próprias janelas. No fundo, de facto, aquelas rivalidades Braga-Guimarães, também podemos ver uma rivalidade São Nicolau e São Geraldo. Mas não há rivalidade nenhuma. São Nicolau e São Geraldo partilham a mesma capela, onde se celebra anualmente o Milagre da Fruta. Eles não se veem. No fundo, tudo o que assistimos foi a uma perda da nossa diversidade, das nossas variedades regionais. Esta tendência é preciso inverter, é preciso chamar estas áreas para as áreas de investimento, para as áreas prioritárias em termos de investimento agrário. No fundo, nós temos, de facto, uma agricultura que diziam que era insustentável. Por outro lado, temos os campos abandonados. O que fazer? De facto, vemos os incêndios. No fundo, tudo isto chama-nos a atenção para a urgência de que se reveste nós darmos mais atenção aos nossos recursos genéticos, porque os recursos genéticos fazem parte da segurança do país. Os recursos genéticos, neste momento, valem mais que os pesticidas. As sementes valem mais que os pesticidas. E Portugal, como não teve dinheiro para fazer muita investigação, para entrar no mercado dessa competitividade, passados 70 anos,
somos talvez dos poucos países da Europa em que temos um património genético frutícola, e não só, não é? Capaz de ajudar e dar resposta às necessidades do melhoramento de plantas devido à erosão genética. E nós, quando queremos fazer melhoramento genético, quando é que vamos buscar os genes? Vamos buscar os genes a plantas que estejam o mais próximo possível do seu estado natural. E, de facto, a diversidade de variedades de maçãs aqui no Minho, ela é enorme. Nós temos maçãs quase para todos os dias, dentro da época delas. Nós aqui temos variedades que amadurecem entre a segunda e terceira semana de junho, ou seja, a maçã de Santo António ou maçã das primeiras romarias, e que vamos até final de novembro, com a maçazinha das Nicolinas dos Estantes de Guimarães. Temos, de facto, só na nossa coleção da Escola Superior Agrária, temos 108 variedades. É evidente que algumas são sinonímias, mas é a nossa função. Essa nossa função esclarecer tudo isso. Nós temos, por exemplo, a maçã 3 ao prato, que vamos já ver, não é? Que ela também é, no início do século XX, em Vila Verde, Soutelo era conhecido por perucara da Alzira. Na zona do Douro é conhecida por maçã espelho. Mas agora, de facto, só que maçã 3 ao prato não é uma variedade, é um grupo varietal, onde temos pelo menos 4 completamente diferentes e que provém de diferentes localidades da região do Minho. Nós temos maçãs para todos os gostos. Temos aqui a maçã sangue de boi, como o próprio nome indica, ela fica avermelhada durante a maturação, que amadurece, de facto, na terceira, ali mais ou menos terceira semana de julho. Mas também temos outra maçã de sangue de boi, proveniente do mesmo local, que é Terras de Ouro, da zona de Covid, não é Covid, é de Covid, não é? Também chamam-lhe sangue de boi, que amadurece em outubro. Possivelmente é um gene que codifica para o vermelho, que andou à deriva ao longo de séculos e que não foi assolado pela chamada adesão à CE, como nós dizíamos antigamente. Esta variedade, que depois madura, fica com este aspecto vermelho. Temos maçãs espriegas de fundo rosado, que normalmente a espiega não associamos a esta cor, que é uma espiega que é menos ácida. Temos, de facto, maçãs gigantes de polpa branca, como a maçãs 3 ao prato, mas há uma 3 ao prato que tem polpa amarelada, atenção. Isto são maçãs que 3 maçãs enchem um prato. Isto é um prato gourmet, e não é de sobremesa, atenção. Não é? Chegamos a ter maçãs a pesar 400, 450 gramas. Tem maçãs em forma de pipo, como o caso do pipo de Basto, que tivemos num trabalho de genética molecular que fizemos com várias universidades portuguesas e espanholas, viemos a chegar à conclusão que isto é o mesmo que pero de Cambas. Não é Cangas, Cambas, ali entre a Galiza e as Astúrias. E, de facto, lá está. Esta, de facto, ela, em termos de forma, a cor da folha, a própria cor das várias, a arquitetura, os atos de frutificação, de vegetação, época de floração, nada tem a ver com as nossas variedades. E, de facto, esta variedade, em termos de frequência alélica, refere que chegamos à conclusão que ela é de introdução mais recente que as nossas ditas variedades regionais, como o caso da maçã à porta da loja. Cá está, temos maçãs pequenas e achatadas, como a porta da loja, como o caso da Martingil. E se repararem, há quem sugira que possivelmente não será a mesma coisa. Não, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é certa, tem algo de comum. Em termos de parentesco, são muito próximas da maçã reineta. Aliás, aquela pungência da porta de loja possivelmente vem daí. E, no fundo, é natural, de facto, esta variedade, tanto a Martingil como a porta de loja, têm como progenitor a maçã reineta. Em termos de diagrama filogenético, tudo aponta para isso. Temos maçãs troncocónicas, como a vertial, ou o falso pipo, não é? Temos maçãs, de facto, várias cores, como esta pintadinha aqui ao lado esquerdo, que é a maçã Vitória, que só fica com esta cor e com estas lenticelas bem perceptíveis, muito próximo da maturação. No fundo, em algumas variedades, o que nos resta são árvores imponentes. Árvores imponentes que não duram muitos mais anos. Se não forem propagadas, e às vezes, claro, temos que tirar o curso de macacos, não é? Para conseguir um raminho lá em cima para podermos enxertar. Hoje, muitos carvalhais que vemos, aparecem umas macieiras lá pelo meio, umas pereiras. Foram aquelas que resistiram ao tempo. No fundo, a coleção da Escola Superior Agrária de Ponte Lima, do qual sou responsável,
temos neste momento 108 variedades e fazemos o trabalho, recolha, conservação, caracterização varietal e também não só os parâmetros agronómicos, como a sua história e tradições. Porque hoje, quando queremos vender um produto, dizem logo que história que isto tem para contar, não é? E é isto, porque no fundo isto está ligado à nossa identidade. Marca as nossas tradições. E, como eu já dizia, vender cultura, gastronomia e paisagem é a trilogia em que deve assentar os planos de desenvolvimento agrários para estas regiões do minifúndio. Também, os trabalhos que viemos a descobrir que temos uma variedade de porta-loja triploide, que dá, de facto, calibres superiores às outras, não é? Que eu tinha supostamente 4 ou 5 clones, não é? E quando fizeram a caracterização genética molecular, uma delas revelou que era triploide. De facto, em termos de polinização é mais complicado, só que ela floresce muito, mas dá pouquíssimos frutos. Até pensei que fosse uma variedade de fertilidade autorregulável, mas no fundo é uma variedade triploide. Ou seja, ela produz menos frutos que as outras, mas produz mais, dá mais peso. Ou seja, o objetivo que nos norteia não é produzir toneladas por hectare, é produzir euros. Isso é que é mais importante. Novas variedades, temos aqui um híbrido de polinização livre, a que eu chamei-lhe o coração do Minho, porque ela tem o aspecto de coração do Minho, que também em termos de produtividade de facto, é bastante interessante, que isto resultou de uma seleção de cerca de 5.000 sementes, 3.000 de um ano, 2.000 de outros que eu sonhei, foi eliminando, este tenho írio, este tem piolho, tem aquilo que o outro, fiquei com 2, uma enxertei aquilo e os porcos conseguiam comer, não é? E outras, de facto, esta ficou. Neste momento existem apenas 3 árvores, este ano vou fazer, já vi mais ou menos o comportamento dela, e vou fazer, de facto, mais 4, que é para pôr lá, para ficar na coleção. Também, nem só de maçãs vive o Minho, mas também temos as peras de Codorno, que são característicos dali da zona de Basto, principalmente cabeceiras de Basto, e na freguesia de Bucos, onde tem, de facto, tradições ainda muito bem presentes sobre esta pereira, que é uma pera que não chega, é impossível comê-la, mesmo 3 meses após a colheita, ela continua duro, e o pessoal aqui uma expressão que diz duro como um codorno. E hoje as pessoas também, com o facto já não sabem o que é que são codornos, e dizem duro como um corno. Os cornos são duros, não é? Mas, de facto, essa expressão advém dos codornos. E que a infanta Dona Cristina levou estas pereiras para os palácios de Sintra. E hoje a zona de Sintra também produz codornos, mas eles vieram aqui da nossa região de Minho, da zona de Cabeceiros de Basto. Temos uma coleção de peras de terras de ouro, pá, que de facto, que possivelmente são de origem francesa, mas estão lá naturalizadas. Vejam a imponência das árvores. Hoje é muito difícil arranjar uma árvore assim, com este vigor, com esta volumetria, e de facto é um trabalho que estamos agora a começar com as peras, que é no sentido de procurar identificar esta variedade. Sabemos que temos a pera Porta de Forno, a pera Catalão. Catalão é o nome da propriedade do Dr. Catalão, um ilustre advogado que exercia em Braga, mas que era de Terras de Douro, e que em Terras de Douro, nos anos 70, lembrou-se de pôr lá uma coleção das pereiras antigas, porque antes que elas se percam todas. E depois outro conterrâneo dele, também o Sr. Manuel Loja, fez o mesmo com macieiras. E aquelas macieiras imponentes no meio da floresta que vimos um bocado, vêm daí dessa altura. De facto, os pericos de Fontoura, de Valença de Minho, que no fundo há a chamada Feira do Perico, que é a Feira dos Santos, onde se realiza anualmente, e estes pericos, de facto, 5 pericos, 1 euro. Isso vai lá para os 12 euros o quilo. E, de facto, os espanhóis levam isto, que é uma maravilha. Existe o perico pequeno, que é o verdadeiro perico, ou perlico, aqui na região do Cávado e do Ave, e também outros maiorzinhos. Isto é Pyrus cordata. E, de facto, o que fazer com isto? Porquê é que não cultivam? Se vendem tão bem. Temos, de facto, a laranja do Hermil, também, nos Arcos de Alvés, que é uma zona, de facto, uma encosta protegida a norte, tem protegida também a leste e a oeste, e que, no fundo, um microclima bastante favorável que produz as laranjas a partir de março, abril, maio. Que aqui há cerca de 20 anos eram caminhões que vinham do Porto todas as semanas, a partir de março, para levar estas laranjas tão apreciadas no Porto. Temos a laranja da Marche, que hoje é o símbolo, a entrada da Marche, encontramos sempre estas laranjas. No fundo, a laranja da Marche, de facto, ela tem um ecossistema próprio. Há um ditado popular em Marche que diz a laranja
da margem dá-se bem debaixo da oliveira. E o laranjal tradicional está sempre a oliveira por baixo, a laranjeira por baixo da oliveira, mas de forma que apanha sol, sempre exposta a sul. E isto protege a laranjeira das geadas, ou seja, cria um microclima mais favorável, onde a temperatura não baixa tanto, não há formação de geada. Por outro lado, principalmente na época da floração, agora final de fevereiro, princípio de março, aqueles ventos gélidos da Galiza, às vezes com temperaturas negativas, que inviabilizam o vingamento, a fecundação e o vingamento. E, de facto, a laranjeira, o pomar tradicional da margem, é este pomar, de facto, este mix com a oliveira. E se levarmos a laranjeira para fora da oliveira, corremos os riscos terríveis da geada. Como se ontem andei lá a ver aquilo, e, de facto, este sistema de produção, dizemos, mas isto não é rentável. Claro que não é, mas pode ser, aproveitando o azeite, desde que provem que o azeite que é bom, aproveitando os frutos e aproveitando a paisagem, principalmente. Porque se esta paisagem desaparecer, são menos os turistas que vão visitar essas aldeias. E, de facto, é interessante, nas laranjas portuguesas, as variedades regionais, têm todas o nome, praticamente todas, o nome da terra. Temos a laranja de Bouro, o Mosteiro Santa Maria de Bouro, da Ordem de Cister. A laranja do Hermelo, o Mosteiro do Hermelo, da Ordem de Cister. Temos a laranja de Besteiros, a laranja da Pala, a laranja de Valado de Frades, temos a laranja de Sintra, temos a laranja de Palmelo. Todas essas localidades têm o Mosteiro da Ordem de Cister. Possivelmente, estas variedades terão sido tudo a mesma coisa na fase inicial e que sofreram adaptações locais. Aliás, que no Hermelo há lá duas laranjeiras que dão laranjas sem semente, porque a propagação que fazem é essencialmente por semente, que eles dizem demora mais tempo a dar fruto, mas dura muito mais tempo. De facto, a pera de Lanheses, que era uma pera que de facto estava desconhecida, encontrei aqui há cerca de 15 anos numa feira do livro, num alfarrabista, para um livro que custava 300 euros, que era alusivo a 370, à Exposição Universal de Paris, de 1887, salvo erro, e vinha lá Poire de Lanheses. E depois, após diligências, finalmente conseguimos encontrar a chamada pera de Lanheses. Depois vinha saber que já na década de 30, não é? Na Escola Prática de Agricultura, de Rodrigues de Moraes, foi um ilustre agrónomo limiano, que de facto faziam lá peras passas. Isto é uma atividade que se podia fazer. E hoje secar as peras já não há o problema das contaminações, dos carros, dos escapes, aquelas tretas todas, porque hoje temos estufas de vidro que podem ser alimentadas com painéis solares, que nos permite, de facto, fazer a secagem deste e de outros frutos. Temos também, em termos de utilidade, o famoso vinho de maçã, não é cidra, em Ponte Lima era vinho de maçã, não é? E que agora se perdeu, onde tínhamos a variedade, principalmente a Agral, porque a Agral vinha ali em final de julho, princípio de agosto. Ou seja, a cidra era o vinho dos caseiros, porque o vinho dos caseiros acabava normalmente em julho e agosto, para eles não podiam ficar até o São Martinho à espera de provar o vinho da nova colheita, não é? E, de facto, o que é que nós podemos fazer a partir daqui? O agricultor, ora planta, ora arranca, de acordo com o rendimento que tiver. E estas variedades só podem ser preservadas se os agricultores conseguirem valor acrescentado. Os agricultores e a região. E, de facto, aprender com os perigos. Aqui há 3, 4 anos, o Sr. António Guterres, que é um industrial de bebidas brancas de Valença, fez o primeiro gin tónico tinto do mundo. Está a ser um sucesso, está a 38, 40 euros nos hipermercados. E, de facto, um dos ingredientes é o perico. E, como ele diz, se lhe retirasse o perico, o gin perdia todo o seu encanto. Tínhamos 2 ex-alunas que fizeram esta marca de cidra. De facto, a cidra Corrupia, em que conseguiram, de facto, em 2016, a medalha de prata. Em 2017 ou 2018, com o primeiro espumante de cidra, medalha de ouro. Reparem, tiveram descaramento de ir à Gala da Cidra das Astúrias, à Meca da Cidra. O descaramento. Para trazer estes prémios é sinal que os nossos produtos têm qualidade. Temos também a cervejaria Letra, uma cervejaria que faz cerveja artesanal, também já está a trabalhar, já fez uns lotes de cidra, com maçã portuguesa, com vineta, com Starking, e mais recentemente uma cidra, esta foi feita, de facto, a primeira cidra com maçãs do nosso pomar da escola, essencialmente porta da loja e
Camõesa de Coura e Porto Lógico e a Verdeal. E, de facto, é uma saída só ela para exportação, de uma qualidade fantástica. Também à pastelaria já fazem os folhados com maçã à porta da loja, em que não leva açúcar. O açúcar é da própria maçã, 22, 24% que ela atinge. Também o pão fermentado, pão biológico fermentado com fermento de maçã à porta da loja. E, por fim, para terminar, espero que tenha sido do vosso agrado. Muito mais haveria para dizer, mas o tempo é limitado. Estivemos aqui a procurar descascar as maçãs, mas termino com uma descascadela. De facto, não fosse eu, não é? De facto, é responsabilidade dos países com direitos soberanos sobre os seus recursos genéticos garantir infraestruturas adequadas e recursos financeiros dedicados à sua conservação. E passo a palavra para o engenheiro Martino, da oportunidade da minha intervenção. Muito obrigado por esta importante aula, como dizia aqui alguém da UTAD, e isto foi uma aula sobre cultura à volta dos recursos genéticos, do potencial dos recursos genéticos e a sua ligação à cultura, à história. Portanto, isto é importantíssimo, pessoas com esta visão e esta capacidade do professor Raul Rodrigues para nos trazer uma visão integrada do que é que pode ser a importância destes temas e qual o caminho que se pode seguir para valorizar estes recursos, para os colocar no lugar de preservação que nós merecemos. Não é que eles merecem, é que nós merecemos como sociedade e como país. Eu passaria aqui às perguntas. A primeira diz: parabéns ao professor Raul, sendo eu de Ponte de Lima, onde posso comprar variedades regionais com certeza da sua qualidade. Bem, a nossa função na escola é produzir conhecimento, estudar variedades, produzir conhecimento. Não podemos estar a ter uma atividade viveirista que vá concorrer com os nossos viveiros. É evidente que todos os anos faço dezenas, já haver algumas centenas de macieiras, e depois aquilo que sobra nós acabamos por vender. No fundo não as vamos deitar fora. Agora, existem viveiros na região, em Gondomar, em Paredes, em Vila Real, onde tem variedades regionais. Mas é evidente que não tem a quantidade que nós temos. Certamente que esse cidadão de Ponte Lima deve estar a referir-se à maçã Vitória, não é? Que é uma maçã que, de facto, que é de facto esta aqui embaixo, não é? Que é muito apreciada no Val do Lima, principalmente em Ponte Lima, enquanto nos Arcos já tem a maçã de vinho dos Arcos, não é? E, de facto, tudo isso muda. Agora, onde arranjar isto? Se precisar de material para enxertia, nós podemos ceder uns grafites para enxertar. Agora, em termos de produção, eu este ano tinha previsto cerca de 600 plantas para enxertar, porque é um ano de eleições e os autarcas estão muito sensibilizados para estas questões das variedades regionais, então há que aproveitar esta sensibilidade dos autarcas para também os pôr lá por estes produtos, porque nós hoje temos, de facto, o Jardim das Variedades Regionais dos Arcos de Valdevez, a coleção varietal da Câmara de Ponte Lima, que já é anterior à nossa coleção, atenção. Temos também uma coleção varietal, cerca de 15 variedades, também na Quinta Pedagógica em Braga, e no fundo é importante as autarquias começarem a olhar para os recursos genéticos com outros olhos, porque no fundo pode ser um meio muito importante para fixar populações, para vender a sua gastronomia e mostrar aquilo que tem de diferente dos outros. Agora, nós não podemos vender plantas, não temos essa atividade. Do ponto de vista de porta-enxertos, para alguém queira colocar num quintal, o que é que se recomenda? Assim, porta-enxertos, assim, se for para pôr num quintal, um porta-enxerto mais para o medianamente vigoroso, senão também acaba por estrovar o vizinho, não é? O MM106 ou o M7, que para terrenos com mais um pouco de teor de argila. Agora, se for fazer um pomar a sério,
epá, e podemos já ir para os porta-enxertos da série 9. Tá? Olha, o M9 ou até o Pajam 1, que se tem, de facto, a porta-loja tem-se portado muito bem, isto são observações de 20 anos, e, de facto, se vamos para a atividade comercial, uma agricultura mais intensiva, temos que ir para os ornanicados, não é? Agora, se for no modo de produção biológico, que é esta variedade regionais, a diferença do modo de produção biológico ao convencional, eu não vejo grandes diferenças. Aliás, que o ano passado, uma tese de mestrado, pá, nós conseguimos lá, amassar a porta de loja, 25 toneladas por hectare. Atenção. Oh, E é muito excelente. Espetacular. excelente. E no convencional anda nos 20, 22. Pá. Uma coisa é um ensaio de investigação. Outra coisa é a produção. Sabemos que vamos ter uma produtividade consideravelmente inferior. Mas é possível andar na casa das 30 toneladas por hectare. Repara, os produtores que produzem 50 toneladas de golden aqui da região, que são pouquíssimos, não é? Que produzem, recebem a 15 cêntimos o quilo. Epá, quem produz 25 porta da loja recebe €1, €1,50. Claro. É uma questão de fazer contas, Como produzir dizia o outro, é só toneladas por fazer as hectare. contas. Não é produzir toneladas por hectare ou euros por hectare. Claro. Agora, Próxima de facto, questão. para um quintalinho, opa, um porta-enxerto semi-vigoroso seria, de facto, o aconselhável, na minha perspectiva, não é? Sim, claro. Para não ser exigente em adubações e regas, não é? Portanto, a nível de Claro, manutenção claro. é mais simples. Sente que é reconhecido e valorizado o seu vasto trabalho voluntário ao longo de largos anos, mais de uma década, do serviço público na preservação das variedades regionais de fruteiras do Minho? Pela sociedade civil, talvez, agora pelas instituições, há sempre alguma espécie de azia, não é? Claro. Na minha instituição é evidente que sou reconhecido, mas, de facto, eu reconheço que o trabalho que estou a fazer, que no fundo nós não temos projetos, porque os projetos todos, e aqui digo abertamente, não é? Epá, o último concurso para projetos de conservação de recursos genéticos foi publicado no dia 28 de julho e terminava a 5 de setembro, não é? São projetos feitos, são fatos por medida, e se forem ver os requisitos, é tudo para o Ministério da Agricultura. Não é? Não tem nada contra o Ministério da Agricultura, aliás, tudo que eles precisarem, nós estamos disponíveis, não é? Nós não queremos ser os únicos de detentor lá de uma variedade, queremos que essa variedade esteja em dezenas ou centenas de sítios, que é para não se perder, não é? Claro. Agora, o nosso trabalho, caracterização, conservação, é evidente que é um trabalho que exige muita dedicação. Aliás, aqui há uns anos perguntaram-me qual era o projeto financiado a isto. Eu dizia que era o PAFS. Eu não conheço esse projeto comunitário. É pesquisa altruísta de fins de semana. E que hoje ganhou uma dimensão que já não é fim de semana. Hoje, felizmente, a sociedade civil reconhece, porque ainda hoje recebi um telefone de Lisboa de um senhor que é de Valdevez, que me quer vir trazer aqui assim mais uma variedade nova, que é Linhares, Salveira, assim uma variedade que amadurecia na altura em que se colheu linha para espadelar, ou seja, estávamos a falar início, meados de julho. São os próprios cidadãos que me telefonam, vêm ter comigo para me levar a sítios ou para me trazer material de propagação. É evidente que essa gente eu faço questão de propagar as minhas quadras para o pomar e de lhes oferecer também uma ou duas para eles substituírem aquelas velhas que lá têm, não é? Sim, és uma espécie de fiel depositário As da pessoas confiança acreditam, não é? de todos nós, claro, claro. Isso é excelente. Como explica que ainda não existam centenas de hectares de macieiras com variedades regionais com produções valorizadas pelo mercado? Só vou por isto aqui que está a falhar a bateria. No fundo, esta questão é porque é que não se fazem. É assim, o agricultor só planta de acordo com o rendimento que tiver. Porque hoje temos poucos produtores de maçã à porta da loja. Aliás, o maior produtor do mundo plantou este ano 4 hectares. Já tinha 2, mas vai arrancar esses 2. As pessoas não plantam porquê? Porque não é conhecido no mercado. A maçã à porta da loja é conhecida aqui na região. Eu vejo, este ano, eu estive no mercado municipal do Natal a fazer uma conferência sobre a degustação e a falar das tradições natalícias de porta da loja. O pouco que havia no mercado desapareceu. Mas fiquei feliz por chegar ao hipermercado e ver a maçã à porta da loja a 3,90€ o quilo, ao lado da Pink Lady a 3€. De facto, nós temos que fazer um trabalho de promoção associado
associado à nossa tradição, à nossa cultura. Isto é um produto único, é um paladar único. Os paladares são relativos, não é? Mas, no fundo, é um produto que se diferencia. As pessoas só não investem porque as organizações produtoras dizem nós produzimos a variedade A, B e C. É evidente que neste momento vão ser plantados vários hectares aqui na região do Minho. Os 4 que tínhamos já vão passar para aí para os 10. E, no fundo, é evidente que o preço vai ter tendência a baixar um pouco. Mas é uma questão das pessoas se juntarem. Ou seja, para a grande distribuição sai tudo pelo mesmo sítio. Temos capacidade de resposta e o preço é este. Claro. É Das evidente que variedades regionais, peço desculpa. Diz. Das variedades regionais que conheces, há alguma com potencial para vir a ser uma Golden, uma Gala ou Fuji? Também não quero. Destas 106 variedades que eu tenho, sinceramente, 5 ou 6 poderão ter características para o mercado. O resto tem interesse para o melhoramento genético. Agora, nós temos, por exemplo, a porta da loja, a Camoesa de Coura, a Pipo de Basto e mais uma outra, que poderão ter, de facto, aptidões para o mercado, para ser consumidas de forma geral. Agora, se forem aqui, se conseguimos vender muito bem as nossas tradições, a nossa gastronomia, a nossa cultura, a nossa paisagem, outras poderão ir arrasto dessas. Agora, Claro. o investimento, pá, temos de fazer contas, não é? Vou vender hoje, quando andava na universidade, dizíamos, vamos entrar na CE, temos que produzir para o mercado. Eu acabei o curso, vim trabalhar para a fruticultura e diziam-me, não, só temos que produzir o que se vende. E hoje, passados 30 anos, o que é que se produz? Aquilo que está vendido. Daí que as pessoas só arriscam se tiverem garantias de que o produto vai ser vendido. Agora, uma coisa é grandes quantidades, outra coisa é pequenas quantidades dos agricultores, os mercados de proximidade, os próprios restaurantes começarem a fazer sobremesas com os nossos frutos, que não fazem. É preciso sensibilizar. Eu vejo, por exemplo, estas atividades atividades que fazem os municípios, todos os municípios hoje têm instituídos a sua semana da gastronomia local. Vamos a Ponte Lima, vemos arroz de sarrabulho, salvo raras exceções, e aqui em vez de ter galinha do campo, tem galinhas poideiras com pelo menos 2 comissões de serviço. Vamos às papas de sarrabulho da Mars, os porcos são da Mars. Onde é que eles vieram? Da China ou do Japão? Ou seja, os nossos autarcas ainda não se aperceberam que estão a vender receitas da região. Que mais-valia fica na região? Não fica nada. Não fica nada. Ou seja, os autarcas têm que ter a noção, têm que promover, sim senhor, que essas feiras têm que ter impacto na região. Não é nos intermediários, nos armazenistas. É nos produtores. Porque o pessoal diz, agora os arrojos de sarrabulho não são como antigamente, agora são muito secos. Antigamente era com porco bizarro criado em casa. Hoje são porcos que vêm da Polónia, da Holanda, do Japão, da China, de onde vier. E, de facto, esse é um dilema, a globalização traz-nos coisas dessas. E nós temos é que afirmar os nossos produtos como produtos únicos no mundo, que temos uma culinária única no mundo. Porque depois acontece, quando se comem os putos com 25, 30 anos, põe um pica no chão. Põe um pica no chão para a mesa, e que sabor estranho, sabor tão esquisito, pudera. Aquela memória do paladar da infância que eles têm é do frango da diária. Enquanto pela minha geração, mais velhos, comemos um frango feito assim, assado, e dizem, isto lembra a minha tia, a minha avó, a minha mãe, ou a minha vizinha. Hoje está tudo padronizado. Sim, é preciso criar eventos para valorizar os produtos endógenos. Isso é importante. Vivo em Felgueiras e gostaria de colocar no meu quintal 10 macieiras regionais. Que variedades recomenda? Opa, eu recomendava uma mais temporã, como sangue de boi. Olha, outra, que não é aqui do Minho, mas eu tenho muita consideração por ela, dá-se muito bem no Minho, que vem ali no final de julho, a riscadinha de palmela também. Eu não tenho problemas em dizer bem das outras variedades, outras regiões. A Vitória, Pipo de Basto, porque, atenção, Pipo de Basto não dá para qualquer sítio. Felgueira está, que é muito exigente em frio invernal. Este inverno que passou, as macieiras em Ponte Lima
só começaram a dar flor, meia dúzia de flores, no início de junho. Atenção. Em anos com pouco fim invernal, o pipo de basto e mesmo a camisa de coura não vão bem. E nós temos de saber adequar as variedades a cada região. E Felgueiras aí tem frio, tem mais frio que Braga, não é? Neste momento deve estar para aí nas 1.100, 1.200 horas. Este ano, que é um ano anormal, mas normal há 30 anos atrás. E porta da loja, camisa de coura. Essas são variedades que, de facto, é evidente que as variedades temporais têm tendência a farinar quando são colhidas demasiado maduras. Aquilo é comer ligeiramente verde e, de facto, consumi-las. Não dá para guardar, porque entre a floração e a colheita são 3 meses, 3 meses e pouco, enquanto as variedades mais tardias tiveram mais tempo para se prepararem, não é? Uma evolução, são muito mais aromáticas, tudo, mais consistentes, já têm maior capacidade de conservação. Mas entre essas, tipo de basto, camisa de coura, porta da loja, a Vitória, sangue de boi. E se gostar das reinetas, temos várias. Temos a pardinha, não é? Que é uma variedade, como mesmo a reineta, daquelas pardas mesmo, que aqui neste, por acaso, não tenho nenhuma dessas, que em termos de qualidade é fantástica. E produz muito bem. E não é muito exigente em horas de frio. Daí que para zonas mais próximas do litoral são as chamadas maçãs. Zonas do interior são os peros, porque as maçãs são achatadas. Os peros têm mais forma troncocónica e que são característicos de zonas de mais interior e de altitude, zonas com maior número de horas de frio invernal. Não vamos pôr uma variedade que de abulhamento muito precoce, uma zona que temos geadas tardias, não é? Bah, para isto basta olhar para as árvores que existem nas redondezas e ver o que é que os antigos não arrancaram, o que é que os antigos preservaram. É aquilo que se dá. Qual o plano que deveria ser seguido a nível nacional para preservar o património genético das fronteiras regionais? É assim, o Ministério sair da sua toca. Trabalhar para o país e não o país para o Ministério. Não adianta ter boas coleções se não soubermos dar utilidade. E o Ministério tem técnicos fantásticos, pessoal que veste a camisola pelo que faz, tanto na área da fisiologia vegetal, como da fruticultura, como da pós-colheita. É uma questão de políticas de Estado. Porque quando enverdámos por esta política neoliberal, ali na década de 90, quando veio o Nova Agria, acabou com tentaram introduzir os vulgarizadores, o Ministério aliou-se da sua função, que é a extensão rural. Primeiro, eu acho que deveria haver primeiro, em termos de políticas, zonagens da aptidão frutícola. De forma a que os investimentos que se fazem numa região essa região tem condições edáficas e climáticas para essa cultura. Nós vimos que cerca de 90% dos projetos pequenos frutos vão à vida, mas atenção, fica cerca de 60% da área, mas ficaram os bons. A framboesa aqui na região, o maracujá, todos os anos queima com a geada, este ano até arranjar de cima a baixo. Estes milhões de euros que se perdem em projetos que não são viáveis tecnicamente, mas são viáveis na folha Excel, esses, de facto, esses milhões deviam ser canalizados para zonas de aptidão para projetos de sucesso. O que eu refiro, por exemplo, zona do kiwi, é que esta zona, quem quiser fazer o kiwi fora das zonas onde ele está, em vez de ter um financiamento de 50%, tenha 30% ou 20% ou 0%. E quem está a fazer nas zonas de forte aptidão, aí sim, em vez de ter 50%, vai ter 60% ou 70%. Essas são as políticas de governo. E este novo quadro comunitário de apoio devia refletir, de facto, sobre o insucesso de muitos projetos por forem instalados em zonas que não têm aptidão. Eu via querem pôr 5 hectares de limas aqui em Amares. Eu fui lá e disse, não, pode ser, por favor, não investam nisso. Mas aqui é terra de laranja, olha, mas ela em cima em caixas debaixo das oliveiras. Mas a lima, coisa e tal. Mas a lima aqui não, porque aqui podemos produzir muito. Primeiro, a sensibilidade da geada é terrível. Nos anos em que não há geada pode haver muita produção. Só que depois, na colheita, a viragem do verde para o amarelo é muito rápida aqui na região. Põe-se uma câmara de frio, ainda pior, ainda acelera. Ou seja, as pessoas não têm noção do que é isto, porque aqui em Portugal ninguém compra limas amarelas. Até no Alentejo. Deixem essas subtropicais para algumas zonas do Algarve, para a zona ali de Sintra e para os Açores e para a Madeira. Vamos por aqui
fruticultura de clima temperado. Agora, dentro dessas zonas de aptidão, de facto, há que definir zonas prioritárias de investimento. Isso é uma decisão política. E, a partir daí, também pegar, ao concentrar zonas de produção, podemos concentrar a oferta, os custos de produção baixam, porque as empresas de fatores de produção e tecnologia instalam-se lá, cria-se uma cultura de profissionalismo da fruticultura. Depois, a partir disso, em cada zona também, os recursos genéticos. Há uma coleção excelente do Ministério da Agricultura em Viseu, ainda bem, essa foi a primeira, não é? E, no fundo, estas coleções que nós temos lá na Escola Superior Agrária, devemos trabalhar em rede. Toda a informação que eles precisam de nós disponibilizamos e vice-versa. Produzir conhecimento e transferir esse conhecimento para os agricultores. Portanto, a conservação dos recursos genéticos é, de facto, uma missão do Estado, não é dos agricultores. O Estado é que deve produzir conhecimento e deve incitar políticas no sentido da preservação também in situ. Não é só ter as nossas coleções, que é os agricultores têm as variedades originais A, B, C e D, preservá-las muito bem preservadinhas e serem compensados por isso. Certo, obrigado. Acredita que as cadeias curtas de comercialização e a estratégia europeia do prado ao prato podem ajudar a dar valor ao património genético frutícola que recolheu? Sem dúvida. Sem dúvida. Isto vai dar valor aos agricultores que o cultivarem. Porque essa estratégia dos circuitos curtos, atenção que tudo isso tem limites em termos de volume de vendas. Atenção, temos que ver isso. Mas há que aproveitar todas as oportunidades que temos. Reparem, porque não pôr os habitantes do mundo rural a ir às aldeias buscar a comida, buscar estes produtos? Porque, no fundo, reparem, eu vou à cidade visitar um museu, tenho que pagar. Porque é que os cidadãos, quando vão à aldeia, não vão pagar? Não é por dar portagem nem bilheteiras. É ter incentivos para irem lá comprar maçãs, peras, pêssegos, batatas, cebolas, couves, comprarem frangos, comprarem ovos, irem lá lanchar um tasco, aproveitar numa casa de turismo rural. É isto que nós temos esta cultura que é preciso implementar nos portugueses. Porque o turista não é só estrangeiro. Turistas somos nós que vamos a um tasco lanchar, ou uma aldeia a meio de quilómetros. E, no fundo, que são esses pequenos nichos de negócio que conseguem vender os produtos tradicionais e promovê-los. Depois, circuitos curtos, excelente. Nós temos as variedades regionais de maçã, tipo a sangue de boi, que é muito temporária. Aquela comida, passado 4, 5 dias, tem que ser consumida. Ora bem, colher à sexta, vender ao sábado, excelente. E depois, se gostarem, vem na semana seguinte, aquela variedade, olha, já acabou, agora só para o ano, mas já tem aqui outra a sair. No fundo, a estratégia da Prado ao Prato é importante, de facto, desde que esse negócio não seja dominado pelos grandes grupos económicos. A estratégia de Prado ao Prato, uma perspectiva de ajudar os pequenos, porque nós temos um problema que é a dificuldade de acesso aos mercados. Os pequenos estão excluídos. Agora, com essa estratégia do Prado ao Prato, eu vou ali comprar um frango, levo para casa, mato e, mas não pode matar, tenho que passar por um matador. Pronto, assim, também há exigências que temos que ser mais flexíveis. Tá? Agora, eu acredito nessa estratégia, mas tem que ser implementada desde que os pequenos tenham acesso ao mercado. Se for sempre para os mesmos, é preferível não implementar nada, não é? A ideia é boa, não haja dúvida. Vamos ver como é que ela vai ser gerida em Portugal. Ok. O que fazer para encontrar valorização económica para o património que recolheu? Ou seja, no fundo, que estratégia? A estratégia para passar a produzir? Primeiro, é preciso sensibilizar as pessoas para estes produtos. Eu sei que como à porta da loja, não tinha problemas em apostar. A nossa função é produzir conhecimento e passar esse conhecimento para os empresários, para os agricultores. Agora, a estratégia é registrar as variedades, porque, reparem, a maçã Vitória, ela não está caracterizada. É proibida o seu transporte, a sua propagação. Eu estou a cometer crimes. Estou a ver qual é a polícia que me vai prender, não é? No fundo, estou a defender os interesses do Estado, mas estou a cometer um crime que estou a transportar material que é proibido. Não está certificado. Posso estar contaminado, a transportar doenças e pragas de uma região para outra, aquelas tretas todas que nós conhecemos. Agora, a estratégia é registrar essas variedades e depois haver viveiristas que fiquem com elas. E são eles que vão ganhar o dinheiro.
porque nós não nos interessa estar aqui a registrar em nome da escola, e nós fazemos sucesso comercial e os nossos alunos depois não têm emprego. A função do Estado é produzir conhecimento. O setor privado é ter lucro. E depois paga impostos ao Estado. O que pode a nova PAC ajudar na valorização do património genético das fronteiras regionais do Minho? Eu, só há bem pouco tempo, comecei a ler algo sobre a nova PAC. Está agora em discussão pública um documento, recebi hoje de manhã, um documento sobre as denominações de origem, as certificações de materiais, produtos de origem regional. No fundo, esta PAC valorizando muito, por um lado, a agricultura biológica, onde se pretende que em 2030 tenhamos 25% da superfície agrícola europeia em agricultura biológica, será de facto uma boa oportunidade, por um lado, para a difusão destas variedades, e ao difundi-las estamos a preservá-las, e, por outro lado, também para que os pequenos agricultores possam fixar-se nas aldeias. Não têm que fugir para a cidade. Porque as pessoas só ficam nas aldeias se ganharem dinheiro, se tiverem uma vida digna. Se a profissão de agricultor for de facto uma profissão dignificada pela sociedade civil, dignificada pelo Estado. Agora, a nova PAC, o pouco que eu conheço dentro da preservação das variedades regionais, as intenções são boas. Agora vamos ver como é que elas se materializam. Certo. Qual a estimativa de custo anual que faz para manter a coleção de árvores com as variedades regionais que possui? É muito. Eu vejo, isto deve andar 3, 4 mil euros por ano. É muito dinheiro. Eu não estou a contabilizar as minhas horas que passo lá. A fazer podas, a fazer intervenções em verde, a fazer montes, coisa do género, não é? Mas, de facto, é um trabalho que não dá lucro. O lucro que temos é o conhecimento, é o prestígio para a instituição, são as publicações que fazemos e é aquilo que passa para o agricultor. Porque, no fundo, a investigação não tem que dar lucro ao Estado. A investigação tem que dar lucro a quem vai aplicar esses conhecimentos. Isso sim, eles depois vão pagar ao Estado com os impostos. Eu vejo isso nesta perspectiva, porque essas coleções não podem dar lucro. O modo de produção biológico está em linha para culturas dessas árvores regionais que possui? Claro que está, são variedades perfeitamente adaptadas, aliás, que eu vejo nos últimos anos. As variedades da zona do Gerês apanham muito escaldão em julho. A camisa de couro pouco apanha, a porta da loja muito menos. São variedades bem adaptadas. Agora, em termos de agricultura biológica, são variedades mais rústicas, como possuem muita variabilidade genética. É evidente que há heterogeneidade de árvore para árvore, pode haver, a produção não é tão regular, mas, de facto, enquadra-se perfeitamente com a agricultura biológica. Agora, queria chamar a atenção para um aspecto. Está-se a vender a ideia que as variedades regionais não apanham pragas nem doenças. Apanham pragas e doenças como as outras. Podemos ter variedades mais suscetíveis ou menos suscetíveis. Qual é a diferença? O modo de produção biológico, se for conduzido, se for bem implementado, é evidente, aí sim, as plantas vão poder fazer apelo às suas defesas naturais, mas para isso tem que haver um equilíbrio muito bom, frutificação e vegetação. Para isso não podemos ansiar tirar 50, 70 toneladas por hectare. A agricultura biológica não produz menos que a convencional, produz o que a natureza permite. Agora vamos ver, faço as contas dos custos de manutenção, são sensivelmente inferiores aos custos da agricultura convencional. Os custos de colheita, como temos cerca de 40% a menos, também vão ser inferiores. E depois a valorização do produto. Passem a pensar em euros por hectare, não é toneladas por hectare. E eu, de facto, é que às vezes, quando se compara logo a agricultura biológica com a convencional, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E são comparações incomparáveis. Reparem, na agricultura convencional nós temos 100 a 150 anos de investigação e difusão tecnológica. Na agricultura biológica saímos do estado embrionário. Há 10 anos
a produção em agricultura biológica era entre 20% a 40% convencional. Hoje já está em 40% a 60%. Em algumas culturas já está a 70%. O conhecimento vai evoluindo. E, de facto, hoje vemos a agricultura biológica é o caminho a seguir. Podemos não gostar, podem dizer, mas como é que eu vou vender a fruta? Epá, se pagarem melhor ao agricultor, ainda bem. Agora, eu tenho variedades comerciais altamente sensíveis ao pedrado, lá no pomar, que tem que ter as variedades de referência para fazer os estudos, não é? Eu não consigo ter pedrado. Eu há 8 anos, 9 que não tenho pedrado. Eu só tenho bichado, que é o que me preocupa mais. Eu, para dar aulas de proteção integrada, para mostrar o pedrado aos alunos, eu tenho que deixar 2 ou 3 macieiras para pulverizar para os alunos verem o que é o pedrado. É a coisa mais simples que há para tratar. Mas para isso temos que fazer com que a planta faça apelo às suas resistências naturais. Agora, se nós formos introduzir compostos químicos de síntese, vai controlar o pedrado, a planta não vai gastar energia a produzir defesas. Mas, por outro lado, a planta não tem asas nem patinhas para fugir. Temos de saber qual é o limite da produção da planta. Agora, se queremos trabalhar sempre na perspectiva das superprodutividades, é evidente, e temos as consequências. Claro, não podemos ter tudo, não é? Não podemos ter tudo. Temos que definir o que é. É como a produção biológica, não é? Ou seja, às vezes falo em agricultura biológica, outra coisa é em modo de produção biológica. Atenção, a agricultura biológica é aquela agricultura com bases científicas, que respeita a ecologia, a limitação das pragas, privilegia o sol, tudo isso. O modo de produção biológica é uma regulamentação política das práticas permitidas e proibidas. Tem que haver regulamentações, não é? Mas só que há práticas permitidas em Portugal, proibidas em Espanha e vice-versa, noutros países, não é? Mas, no fundo, nós quando fazemos investigação é a agricultura biológica, não é o modo de produção biológica, porque há produtos que hoje estamos aqui a testar, que testamos, e que é proibido, mas passados 2 anos passam a estar porque já foram testados, não é? Daí a diferença entre a agricultura biológica e o modo de produção biológica. O modo de produção biológica são aquelas regulamentações políticas que nós temos que seguir, que hoje são, amanhã podem não ser. Obrigado. São Transmontana. Pergunto se tem conhecimento que esse trabalho de preservação do património genético está a ser feito nesta região. Como? Em Trás-os-Montes? O trabalho como o teu de recolha se está a ser feito em Trás-os-Montes. Não sei, há muita gente de Trás-os-Montes que me contacta, que está disposta a colaborar comigo, gostava que eu lá fosse. Só que não tenho tempo, não é? Não temos tempo nem meios, porque isto, as locações custam, não é? Em Trás-os-Montes não sei, mas sei que a coleção que a Geraminda tem na Direção Regional da Agricultura em Viseu tem imensas variedades de Trás-os-Montes. Em Trás-os-Montes tem lá variedades fantásticas, tem lá uma que são as malapeiras, que é engraçado. Em Trás-os-Montes, quando vão colher maçãs, olha, vai ali buscar maçã, vai ali à Golden, à Starking, e depois, quando se referem aos malápios, vai à malapeira. De facto, os malápios, existem vários malápios, mas nós chamamos malápios, atenção. O nome correto deveria ser melápio, de mel, porque os malápios foram introduzidos durante as invasões romanas da Península Ibérica, não é? Era mel apis, mel da abelha, não é? Melápio de mel, para nós, chamamos malápio de mal, não é? De mal não tem nenhum. Mas pronto, mas são estes nomes postos dos agricultores, quem somos nós para contrariar? E são esses nomes que são os oficiais, não é? E há lá malápios muito bons. Mas esses malápios são aqueles que se põem nos alpendres que duravam até janeiro ou fevereiro? Não, isso já não posso pronunciar, que eu malápios aqui só conheço uns da zona de Barcelos, aqui do Minho. Aquela faixa litoral entre Barcelos, entre Famalicão e Ponte Lima, aparecem alguns malápios. Mas na casa da minha avó não são materna, os mesmos de Trás-os-Montes. Claro. No caso da minha avó materna havia uma variedade regional que lhe chamava malápio, que era amarelada, avermelhada. Sim. Que colocavam no alpendre, que aquilo cheirava extremamente bem, mas pronto, aquilo também era na altura em que a malta se alimentava pior e, portanto, tudo que fosse um bocadinho fora do comum era excelente. Era excelente. Aquilo é que sabia bem. Às tantas até doía aqui devido à acidez, né, amargura, mas era uma maravilha. Os malápios sempre foram umas variedades muito conceituadas e muito, muito apreciadas aqui na região. Sim. Ali na zona de Barcelos, porque, para além da porta da loja e da Verdial também, ou da a Camõesa de Coura, que essa Camõesa de Coura, mesmo no início do século XX, já se cultivava muito na zona de Braga. E a pena que o município poderia muito bem
decretar essa variedade como património vegetal municipal. E eu queria chamar a atenção que há 3 municípios no Minho, que eu lancei do repto a todos os municípios, não é? Mas fiz em 2016, atenção, que havia eleições, não é? E consegui, e de facto os municípios de Braga, Ponte Lima e Famalicão reconheceram cerca de 120 variedades regionais de fruteiras como património vegetal de interesse municipal. Aquelas variedades que têm o nome da terra associado, tipo a camoesa de coura, epá, vamos lá decretar isso como património vegetal municipal. E porquê? Porque eu tenho sido assediado por várias empresas estrangeiras para fornecer material para eles depois estudarem, registarem e passou a ser deles. Estão a ver? E depois que mais valia fica na região. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com a cebola branca de Alcochete. A cebola branca de Alcochete agora está registada como White Lisbon. Para onde é que vão os royalties? Qual é a origem dessa empresa? Eu pergunto, os produtores biológicos da zona de Alcochete querem semear aquele produto que é deles, foram eles que ao longo dos séculos foram apurando, foram mantendo, e hoje quanto é que têm que pagar para produzir aquilo que é deles? E para evitar que isso aconteça, os municípios devem ter um papel mais interventivo. Só que isto não dá votos. Nós temos que pensar a política há 30, 40 anos. E depois vêm todos se queixam. Infelizmente, ou felizmente ainda existem alguns autarcas que estão profundamente empenhados nisso, tanto em eleições como noutros anos, não é? Conheço alguns, e de facto, tudo que seja para bem da região estão sempre disponíveis a apoiar. E essas políticas também temos que enverdar, senão daqui a pouco não temos habitantes no interior. Temos codessos nos campos, depois temos os incêndios. A última questão, para cumprirmos o horário, também é em linha com isso que estás a falar. Como pode o cidadão comum contribuir para a preservação destas variedades e para a sua maior expansão? O cidadão comum, no fundo, são esses que querem ter estas variedades no quintal. E ainda bem. Pelo menos tem um produto diferente. Tem um jardim. E o jardim devia ser com couves, com alface e com árvore de fruto. E o cidadão comum nisto nota muita sensibilização de dezenas ou centenas de pessoas que me contactam que querem ter isso em casa, mais para preservar. Uns por razões afetivas, porque eu tinha lá uma porta da loja, tinha lá uma camisa de couro e agora aquilo perdeu-se, não sei o que mais, não é? E de facto, eles têm todo o gosto em ter isso em casa. E cada vez mais as pessoas me contactam, eu gostava de ter uma variedade desta qualidade, que as variedades chamam qualidades, não é? A outra daquela, nem sempre é possível atender esses anseios. Mas isso, no fundo, é uma boa estratégia. Porque as pessoas, ao comer ou dar aos amigos, estão a difundir uma variedade e estão a contribuir para a sua preservação. Mas não achas que devíamos fazer uma petição pública para não sei. mostrar um bocadinho a importância disto, de haver um plano mais estruturado, mais... Sim, planos é que temos que haver, só que não há vantagem e coragem política. Martino, nós no Minho, para mim, na minha perspectiva pessoal, temos melhores condições que o Oeste tem para a produção de pera. pHs ligeiramente ácidos, água QD, frio também temos, não temos aquelas orvalhadas. Agora, se formos a ver que, de facto, em termos de zona de aptidão, quais são as zonas prioritárias de investimento? É evidente que seria a zona da Pera Rocha do Oeste, neste momento. Agora que se destinasse alguma verba para a preservação das variedades regionais e, com o tempo, o mercado vai se consolidando e vai se expandindo a cultura e depois os fundos já passavam a ser outros, não é? Só que políticas de zonagem, eu não estou a ver os nossos políticos com coragem e vontade política para fazer isso. Porque depois é o problema das zonas limítrofes. Do outro lado da estrada posso aqui não posso. O conselho vizinho, que é sempre o inimigo, pode e eu já não posso. Há que ter coragem e vontade política para tomar decisões, porque todos nós beneficiamos com isso. E quem beneficia são os produtores. Em vez de andar para aí a fazer projetos para pôr cultura em sítios que não deveriam lá estar, esses deviam pagar para pôr, não. Recebem dos como os outros. Não, vamos fazer uma majoração pela positiva, uma discriminação pela positiva, com a majoração dos investimentos em zonas consideradas de aptidão e consideradas prioritárias. Aliás, há 15 dias, esta semana, foi publicado um trabalho de zonagem frutícola fantástico em Portugal. Isso podia ser um documento de base orientador para os nossos governantes. Só que eles não estou a ver os nossos governantes a fazer uma coisa dessas. Estou muito sério. Não, o que eu acho, Raul, é que
os governantes são sensíveis ao que pensa a base, ou seja, a opinião pública e no fundo, o que é preciso é construir um movimento que tenha algum impacto na sociedade, não é? E uma crítica que eu faço a nós minhotos, e englobo nos minhotos, sendo o Douro Litoral, é que nós falamos muito, mas fazemos pouco. Pois Fazemos pouco lobby, temos pouca ação, fazemos poucas propostas concretas e depois ficamos limitados. Opa, depois vemos fazer propostas concretas e quem não percebe nada do assunto, avaliá-las, pá, também. Epá, eu vejo aqui, há vários caminhos assim. Primeiro, aliás, que é uma pressão que eu tenho feito, por exemplo, há várias entidades, sociedades técnico-científicas, e como o Centro de Conhecimento, o COTN, não é? O COTN, a Associação Portuguesa de Horticultura, aliás, que eu faço parte dos órgãos dirigentes de ambas as instituições, e de facto o objetivo é fazer pressão do governo, estas instituições representativas, seja da investigação, seja do setor produtivo, serem considerados pelo governo como parceiros. Eu vejo quando foi, em 2013, a transposição da Diretiva Comunitária do Uso Sustentável dos Pesticidas, que deu origem à Lei 26. Aquilo é só disparates. Até conseguiram mudar o conceito de proteção integrada. Reparem. Sim. E hoje o que é que temos? Regredimos. Hoje os problemas sanitários que estavam mais ou menos controlados no início do século XX voltaram à década de 80. Porquê? Porque a transposição comunitária não foi uma boa transposição, foi incutir um cunho neoliberal na legislação, e de forma que determinados interesses fossem salvaguardados. E esses não são os interesses da produção. E quem é que fez os pareceres sobre aquele... Quem foi ouvido? É para confederações e federações, conferências, isto, aquilo, outro. Mas as sociedades técnico-científicas não foram tidas nem achadas. O COT, de certeza que não foi tido nem achado. A APH, certeza que não foi tida nem achada. Nós temos que, de facto, juntar estas sociedades técnico-científicas e estes centros de produção de conhecimento serem parceiros privilegiados do governo. E não podemos esquecer também as universidades. Certo. Porque aí estão completamente arredadas de tudo. Vemos, por exemplo, Martino, quando apareceu a PSA, fez-se logo aqueles planos de ação imediatos. Apareceu a flavescência dourada, apareceu o fogo bacteriano, a Drosophila Suzuki. Se foram os autores desses manuais, desses planos de ação, tudo menos as universidades. Não foram tidas nem achadas. Foram tidas e achadas no plano da Vespa dos Castanheiros, porque em 2014, em Vila Real, no Simpósio Nacional de Fruticultura, eu era o relator do simpósio, eu pus a boca no trombone perante o secretário de Estado e chamei a atenção que, mas afinal, quer conhecer? Porque, no fundo, esses planos, para mim, são mais planos para apresentar no telejornal das 8 do que planos para conter essas pragas. O todo conhecimento que existe nas universidades, o Estado não olha isso para nada. Porque nós somos os teóricos de campo, pelos vistos, eles somos os práticos de gabinete. Tem que haver maior ligação entre o Estado e as universidades. Só assim é que o nosso conhecimento pode chegar aos seus utilizadores. Não havendo, o que é que acontece? A nossa preocupação, o que interessa é produzir papers, publicados naquelas revistas mais conceituadas, para a minha avaliação. Aquele grande investigador tem 300 papers publicados, mas sabem para quê? Servem para aumentar o prestígio português junto dos países da OCDE, em que o nível de publicações aumentaram. Mas quem é que vai ler isso? Em Espanha já valorizam em igualdade com as publicações das revistas Correfri, publicações das revistas técnicas, este conhecimento de que forma chegou aos utilizadores dos resultados. Só que nós, nas universidades, temos que produzir para quê? Para aumentar os índices de produtividade, para as estatísticas. Olha, isso é que é importante. Sim, não é por acaso que as agriculturas de Portugal têm dificuldades em criar valor acrescentado, têm dificuldades em remunerar de forma justa o trabalho e o risco e o investimento dos agricultores, não é? Portanto, mas temos setores que estão a trabalhar muito bem. O setor dos pequenos frutos mixtivos, temos organizações a trabalhar muito bem e a pagar preços justos aos agricultores.
e com bom desempenho no mercado. Temos o caso da Pera Rocha, pá, com aquele clima, com aqueles terrenos. Pá, aquilo é mesmo fruto de um trabalho árduo de persistência e de muito investimento em conhecimento. E vemos que, de facto, hoje, essas boas práticas da Pera Rocha, boas práticas em termos de tecnologia de produção, não estou a falar em práticas de sustentabilidade, não é? De facto, Sim, sim. hoje temos verdadeiros profissionais da fruticultura e começamos a ver isso também na zona de Arbamar, na zona de Carreira de Lanciais. O setor tem evoluído, mas para isso temos de ter os técnicos desde a produção até à comercialização a acompanhar o setor. Nós na fruticultura, de facto, a citricultura no Algarve também tem vindo a melhorar consideravelmente a quantidade e qualidade produzida. Hoje a laranja do Algarve já tem uma exportação, uma valorização que não tinha há 16 anos. Tudo isso é fruto do investimento. Porque é que as maiores empresas do mundo dos pequenos frutos estão-se a instalar cá em Portugal, ali na zona da São Bojeira? É porque o clima dá. E emprego muitos dos nossos técnicos e estão a ter excelentes resultados. Ou seja, a fruticultura tem vindo, o caso dos kiwis também. O caso dos kiwis, lá está. Há 3 ou 4 empresas a vender e mais nada. Ainda bem. Isso reflete-se quando vejo produtores que recebem, com 5 hectares, produzem 170 toneladas e a receber a 99 cêntimos o quilo, ou seja, a €1. Isto compensa. É preciso haver profissionais. E tem profissionais da comercialização que se preocupem em valorizar o produto aos agricultores. Isso é que é importante. Claro. Ok, ficamos por aqui. Professor Raul Rodrigues, obrigado. Foi mais uma noite esplêndida de ganharmos massa crítica com quem sabe, com quem domina estes temas, com quem é mestre e tem conhecimento e capacidade crítica sobre o conhecimento, que não é fácil encontrar, mas é isto que nós procuramos nestes agromeetings. É contribuir para divulgar o conhecimento, para o debate, para a troca de ideias e para a reflexão. Bom, agora eu também quero agradecer, de facto, foi uma noite agradável. É pena não estarmos cara a cara, mas estamos todos juntos, tínhamos de estar máscara com máscara, não é? E depois dizia, em vez de ver ali umas caras conhecidas, vi umas máscaras conhecidas. Eu queria, de facto, as pessoas que têm interesse em visitar o nosso pomar, a nossa coleção varietal lá na Escola Superior Agrária, organizem-se, que eu normalmente costumo fazer entre início e finais de junho, a chamada Manhã Bio, não é? Onde vários grupos participam lá numa visita guiada ao pomar. Nós estamos disponíveis a acolher essas pessoas, é uma questão de se organizarem, de marcarem e de acordo com a nossa disponibilidade teremos todo o gosto em receber as pessoas dos vários pontos do país e nada como estar a conversar em frente às plantas, olhar para elas e vê-las sorrir ou vê-las chorar, consoante estejam com boa saúde ou com má saúde. Portanto, para toda a gente, o resto de uma boa noite e até uma próxima oportunidade e da nossa parte estamos sempre disponíveis para colaborar neste tipo de atividades. Muito obrigado, foi um prazer também estar cá neste fórum. Nós encontramos na próxima quinta-feira com um outro conferencista e um outro tema. Muito obrigado. Adeus. Adeus.